Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui do canal Eduardo Dourado, Intimidade Profunda com Deus. Estamos com o 6º episódio de Gênesis, a Criação. Aqueles que não assistiram os primeiros vídeos, tá? Daí vocês podem estar voltando aí para vocês estarem assistindo os outros vídeos. Estamos numa série de estudos aqui de Gênesis, a Criação. Se você gosta desse conteúdo de estudos, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe aí com seus amigos e com seus familiares. Tá? Então, dando continuidade aqui de Gênesis capítulo 12, nós falamos de Gênesis capítulo 12, o último vídeo. Passei ao vivo, está na outra parte de ao vivo, para aqueles que quiserem continuar ou pegando da primeira série, né? O primeiro episódio da primeira série de Gênesis, a Criação. Então Deus tem grandes coisas preparadas para nossas vidas e essa série de estudos é uma série que vai com que nós venhamos nos edificar em Cristo Jesus, né? Então Deus tem grandes coisas preparadas para as nossas vidas. No versículo 14, no capítulo 14 de Gênesis, fala sobre a guerra dos 4 reis contra 5. Então Ló foi levado prisioneiro. O Senhor prometeu a Abraão a terra de Canaã, né, que é no capítulo 13. No capítulo 13, voltando um pouquinho antes para dar continuidade do capítulo 12 que eu falei no último episódio, no 5º episódio, no capítulo 13 fala que Abraão ele volta do Egito e separa-se de Ló, né? Então, quando Abraão foi para o Egito, né, ele conversou lá com o faraó, até que ele disse que a Sarai, que a Sara era a irmã dele, para que ele não morresse, e houve uma maldição, para aqueles que conhecem a história, houve uma maldição sobre o faraó, e o faraó pediu para que eles saíssem de lá, daquela terra. Já o faraó já tinha dado gado, já tinha dado muita coisa para ele, né? Sarai era uma mulher de muita formosura, então ele pegou e saiu com Sarai junto com tudo aquilo que ele havia recebido lá no deserto, no Egito, né? Então daí ele voltou para Canaã. Canaã chamava-se Canaã e agora é Israel, né? Canaã, antiga Israel, que agora é Israel. Então, quando ele voltou lá para o Egito, né? Quando ele voltou para o Egito, Abraão, ele se separou-se de Ló. Por quê? Porque as pessoas ali que cuidavam dos animais deles e cuidavam dos animais de Ló, eles começaram a se contender entre eles. Eles começaram a ter bastante conflito. Então, para que se mantesse a amizade entre eles, Abraão falou, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Vamos nos desligar, vamos cada um para um lado, para que nós tenhamos paz, né? No versículo 11, no versículo 2 de Gênesis 13, fala que Abraão havia ficado muito rico em gado, em prata e em ouro. No versículo 11, Ló escolheu para si do vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Então Abraão ele habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nos vales, as mudanças das suas tendas até chegar a Sodoma. Então houve uma separação ali. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha só, Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar na cidade do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Então o Senhor prometeu, depois que houve essa separação, daí que o Senhor prometeu a Abraão. Olha só, no versículo 14 o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, levanta os olhos agora e olha desde o lugar aonde estás, para o norte, para o sul,
para o Oriente, para o Ocidente, porque darei para sempre a ti, a tua descendência e toda essa terra. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contado a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no teu comprimento, na sua largura, porque eu te darei a ti. Então houve a promessa, olha lá, para contar o pó da terra, falou para Abraão, assim será a sua descendência. No versículo 18 do capítulo 13. Então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto ao carvalho de Mamré, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. No capítulo 14, fala sobre o rei de Sinar, Erion. Então, ali, sobre os 4 reis, todos ajuntaram o vale de Sidim, de que é o mar salgado. Durante 12 anos havia se sujeitado a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Por isso, o 14º ano, Quedorlaomer foi os reis que apoiaram a derrotar o Refaim em Astetol e Carnai, e Suzim e Ão. Olha só, esses aqui são os nomes, né, dos reinos. Não vou prolongar, que tem os nomes aqui bem diferentes. No capítulo 12, no versículo 12, Ló é levado prisioneiro. Então tomaram também Ló, filho de irmão de Abrão, que habitavam em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então os homens haviam escapado, e foi e contou o fato a Abrão e Hebreu, e habitou junto ao carvalho de Mamré. Eles e seus servos se dividiram em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. Assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seus parentes, com o parente de Ló, e com os bens dele também as mulheres do povo. Depois que Abrão voltou do ataque de Quedorlaomer e os reis que apoiaram o rei a Sodoma, saiu para encontrá-lo no vale de Sabé, que era no vale do rei. Então, depois de tudo isso daí, do versículo 17, né, essas contendas, essas guerras, Malquisedeque abençoou Abraão. No versículo 18. Então Malquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Trazendo para nós agora o que simboliza o pão e o vinho. O vinho simboliza o corpo de Cristo. E o pão simboliza o corpo de Cristo, E o vinho, o sangue de Jesus derramado naquela cruz que nós fazemos a ceia, certo? Então, simbolicamente, houve ali uma comunhão, houve uma testificação do poder, uma harmonia entre eles, para que Malquisedeque abençoasse. No momento que nós tomamos a ceia, há uma declaração de abençoar, de manifestar aquilo que Deus derramou naquela cruz e trazendo para nós agora, para nos fortalecer. Então, Abraão, ele disse: bendito já Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Malquisedeque abençoou Abraão e disse que ele iria ser bendito. No versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo que ele possuía. No versículo 21, então o rei de Sodoma disse a Abraão: entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abraão respondeu ao Sodoma: levanto
minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo o que é teu, nem o cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas que enriqueci de Abraão. Então, ali, houve ali Abraão, ele respondeu ao rei de Sodoma e levou ali as mãos para os céus ali, e ele sabia que Deus, o Criador, era com ele. E somente os que são jovens e comeram a parte de Ener, Escol, Manré, os homens que foram comigo, eles recebam a sua parte. Houve uma divisão, houve uma repartição para as pessoas ali que Abraão fez com que eles recebessem ali uma parte, ali, uma divisão entre eles. No capítulo 15, fala sobre a aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: o Senhor Deus que me dará, já que hei de morrer sem filhos e herdeiros, e a minha casa de Eliezer, de Damasco. Versículo 13 do capítulo 15. Versículo 3 do capítulo 15. Abraão prosseguiu: e tu não me destes filhos. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. No versículo 4, então lhe veio a palavra do Senhor, e ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Quem que ele estava falando? De Ismael. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu isso com justiça. Então, Deus, ele firma uma aliança com Abraão. E Abraão ele percebe que ele já estava velho, e ele não tinha descendência, porém tinha a filha de Agar, que era Ismael, mas ele falou: não, a tua descendência será de você, será de você. E ele creu, Deus falou com ele, e ele creu. E ele pediu, e Deus pediu para que ele olhasse para as estrelas dos céus, e assim seria a sua descendência. E ele creu, e isso foi imputado com justiça. No versículo 7 do capítulo 15, diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar essa terra como herança. Abraão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-las por herança? Ele respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente do outra, mas não cortou as aves. As aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão as espantava. Pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre eles vieram um grande pavor e tensos trevas. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina na terra. Peregrina será por passagem, né? A Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos, não os povos contínuos da terra. Então nós somos como passagem. Então a passagem que ele estava ali naquele momento, o Senhor falou para Abraão. E eles foram. Daí ele disse aqui no versículo 3, então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Por 400 anos seria oprimida. Tu, porém, irás em paz para teus pais e será sepultado
em boa velhice. Então, houve ali um aprisionamento, houve ali uma redução à escravidão. Por 400 anos o Senhor falaram ali para Abrão. No versículo 14 de Gênesis, sabe também que tu julgarei a nação a qual ele te dará a servir, e depois sairá com muitos bens. Então o Senhor tinha promessa sobre Abraão, que ele sairia com muitos bens, ali haveria a promessa. Tu, porém, irás em paz para os teus pais e serás sepultado em boa velhice. E na 4ª geração, a tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completo. No versículo 17, enquanto o sol já havia se posto, já estava escuro, e surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo, que passaram entre aquelas metades. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, a terra de Queneus, de Quenezeus, do Canamoneus, Eteus, e Merizeus e Refaíns, dos amorreus, canadeus e gigaseus e outros mais. Então, Agar é dada por mulher a Abraão. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e tendo uma serva egípcia, que se chamava Agar, aqui no capítulo 16, aonde entra aí a ansiedade, aonde entra a contradição daquilo que o Senhor prometeu para Abraão. Abraão, sendo já velho de idade, tendo a idade avançada, ele creu com justiça, mas ele quis atropelar o propósito que Deus tivera sobre a vida dele. Agar, sendo serva de Abraão, a mulher de Abraão não lhe dava filho, e tendo as servas egípcias, chamou Agar e disse a Sarai, Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filho. Una-se com ela, a minha serva, e pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então, Agar teve ali uma barriga de aluguel, entre aspas, para que depois desse o filho para Sarai, que seria o Ismael. Certo? Então, Abraão deu ouvidos a palavras de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, e a egípcia, e a sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. E depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. E ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre si a afronta que me é dirigida, e colocarei a minha serva em teus braços. Mas vendo ela, agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. Então, ela estava grávida, a serva, e passou a olhar com desprezo a Sarai. Mas Sarai falou para Abraão: então o Senhor julga entre mim e entre ti. Então Abraão respondeu a Sarai: a tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como bem te perecer. Sarai maltratou a Agar e fugiu da sua presença. Ok? Então o que aconteceu no versículo 7? Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no sul, perguntou a Agar, serva de Sarai: de onde vieste e onde vais? Respondeu ela: eu estou fugindo da presença de Sarai, a minha senhora. No versículo 9, disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicai a tua descendência de modo de numerosa, não poderá ser contado.
No versículo 11. E o anjo do Senhor disse ainda: está grávida e terá um filho. E quem chamarás Ismael? Pois o Senhor ouviu a tua aflição. E quem chamarás Ismael? Pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como uma jumenta, ele será como uma jumento selvagem entre os homens, e as suas mãos será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos seus irmãos. No versículo 13, o nome do Senhor que ele falava chamou El-Roi, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso, aquele poço está entre Cátis e Bered, foi chamado Ber-Lai-Roi. O Agar deu um filho a Abrão e lhe chamou Ismael, filho que tivera com Agar. Agar, o filho de Abrão, chamou Ismael. Abraão tinha 85 anos quando Agar lhe deu Ismael. 85 anos quando lhe deu Agar. Então, no capítulo 17, Deus ele muda o nome de Abraão. E quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu no capítulo 17, lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso que anda na minha presença e ser íntegro. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e será íntegro. No versículo 12, firmarei minha aliança contigo e te farei crescer muito em números. O Senhor deu uma promessa a Abraão que ele iria crescer muito em números. Abraão tinha quantos anos? Tinha 99 anos. Firmarei a minha aliança contigo. No 3, Abraão prostrou com o rosto em terra e lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança, contigo será pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abraão, mas o teu nome será Abraão. Não será chamado mais Abrão, mas sim Abraão, pois te colocarei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente. De ti farei nações, reis procederão de ti, e firmarei a minha aliança. Reis procederão de ti. Firmarei a minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua de suas futuras gerações, para ser o teu Deus, o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações e toda a terra de Canaã a ti e tua futura descendência, como a propriedade perpétua, e serei o teu Deus. O Deus também disse a Abraão: quanto a ti guardareis a minha aliança, e tu e tua futura descendência pelas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado, e farei a circuncisão na pele perpétua do prepúcio, e será o sinal da aliança entre mim e entre vós. E com a idade de 8 anos, todo menino dentre vós será circuncidado por toda a vossa geração, incluindo os servos nascidos em casa e comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não for da tua linhagem. Então os servos eram comprados por dinheiro e traziam a linhagem, todos seriam circuncidados, era uma marca que era feita no prepúcio do órgão genital masculino, e eram circuncidados ali, né? Então, de fato, o servo nascido em tua casa, comprado por dinheiro, será circuncidado, e será a vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for circuncidado, incircunciso, que não tiver sido circuncidado na pele do perpétuo, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Será excluído, será retirado. Extirpado será tirado. Ok? Significa será tirado. No versículo 15, diz assim: Deus muda o nome de Sarai.
Deus disse a Abraão: quando a Sarai, a tua mulher, lhe chamará, não chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu e disse no coração: poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? E disse Abraão a Deus: considera diante de ti a vida de Ismael. No versículo 19, e Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Firmarei a minha aliança com ele, e como aliança perpétua, para a sua futura descendência. E quando Ismael também tem te ouvido ou abençoado, o rei frutificar e crescer muito em número, ele irá gerar 12 chefes, e farei dele uma grande nação. E quantos chefes? 12 chefes. Então o Senhor falou, ó, Ismael também tem ouvido e abençoarei ele, frutificarei muito em número de grande geração. E farei dele uma grande nação. Certo? Então houve ali, farei uma grande nação, aliança perpétua, porém uma aliança estabeleci com Isaque, que será e dará à luz no tempo determinado no ano que vem. No ano que vem. Então, quer dizer, o Senhor tinha uma promessa e o Senhor falou, ó, no ano que vem, Sara te dará um filho. Quer dizer, o Senhor deu uma promessa que no outro ano. E Abraão já estava com 99 anos de idade. E o Senhor falou, ó, no ano que vem dará um filho. Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu e afastou-se diante dele. Então, quer dizer, houve uma manifestação de Deus ali para falar com Abraão. A instituição da incircuncisão, a incircuncisão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os servos nascidos da sua casa e todos os comprados por dinheiro. E todos da casa de Abraão, que eram do sexo masculino, o circuncidou-lhe a pele do prepúcio, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidado a pele do prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidado a pele do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, tanto os servos nascidos da casa que foram comprados por dinheiro, né? E juntamente com os estrangeiros que acabaram sendo descendência dele, porque estava sobre a casa de Abraão. No capítulo 18, fala que os 3 anjos apareceram a Abraão. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamré. Com ele estava sentado à porta da tenda do maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 13 homens de pé na sua frente. E quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro dele. Então, prostrando em terra, disse: meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas diante de teus servos. Mandarei trazer um pouco de água. Lavai os pés e descansais debaixo da árvore, e trazei um pouco de alimento, e refazei as vossas forças, e depois prosseguirei. Pois para isso chegasse até os vossos servos. E eles lhe responderam: faze como deste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze-me bolos. No versículo 7, em seguida correu e ao gado e acompanhou um bom bezerro novo. Entregou-lhe aos servos, que se apressou em prepará-lo. Então pegou o queijo
fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. Enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, a tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara será tua mulher, e terá um filho. E Sara está escutando a porta da tenda de trás. Então, quer dizer, Sara estava atrás da porta quando os 3 anjos apareceram a Abraão. Sara estava escutando Abraão falar com os anjos. Ela tinha esse discernimento de poder ver e ouvir. Imagina Sarai recebendo essa informação, com tudo aquilo de idade, sendo já de idade avançada, e os anjos, mesmo os anjos, dando essa informação para Abraão. Olha só, no versículo 8, diz assim: então pegou o queijo fresco, o leite e o bezerro, que havia mandado preparar, e o serviu. Então comiam, e ficou em pé ao lado deles e debaixo das árvores. No versículo 9, e eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda. E Abraão e Sara já eram idosos de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo da mulher. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idoso, sendo o meu senhor também já velho? O Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu e disse: será verdade que eu, já idosa, darei à luz a um filho? E há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e será e terá um filho. Então o Senhor perguntou a Sara: por que Sara riu e disse: será verdade que eu, já idosa, darei um filho? Então Sara, ela estava recebendo, Sara riu dessa informação, pois humanamente era impossível. Então aquilo que é humanamente impossível tem a intervenção de Deus. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala: o limite do homem é início de Deus. Quando o homem chega no limite, há uma manifestação do poder de Deus sobrenatural. O limite do homem é início de Deus. Deus, ele deixa o homem chegar no limite para ele falar: ó, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que pode fazer todas as coisas e o Deus que quer fazer todas as coisas. Então Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O poder de Deus é um poder sobrenatural e há uma manifestação sobrenatural no tempo determinado dele. Então a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então houve uma manifestação e uma graça sobrenatural sobre Abraão e sobre Sara. Houve essa mudança de nome, houve essa manifestação de Deus através de Abraão falando ali, trazendo os anjos, falando com ele levando ali para Sarai. Sarai, mesmo rindo, sabia que já era idosa, mas houve uma manifestação. Então Sara teve medo e negou, e dizendo: não ri. Ao que ele respondeu: não negues, tu ristes. Os homens levantaram dali e olharam para o lado de Sodoma. Abraão foi com ele para encaminhá-lo. Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, que está aqui no versículo 17. Então o Senhor diz: esconderei de Abraão
o que faço, visto ele certamente verá ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações das terras será abençoada. No versículo 19, porque eu o escolhi a fim de que ele ordene aos seus filhos e à sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. O Senhor acrescentou: por que o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito? Descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, sabereis. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Aqui tem uma frase de Michel de Montaigne, que diz assim, ó: o segredo de uma vida feliz é viver por um sonho que é maior do que você. Tem uma frase que é bastante conhecida, eu gosto muito, que diz assim, ó: sonhe, nunca deixe de sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. O sonho é uma manifestação que nós temos que ter, é algo que nos traz energia, é algo que nós procuramos olhar sempre para frente, para aquele que é autor e consumador da nossa fé, e saber que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou em nenhum coração humano, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aqui depois, no versículo 17, no versículo 19, 17, 18, 19 ali dando continuidade, diz assim, ó: porque eu escolheu a fim de que ordenei aos seus filhos e à sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticar a retidão e a justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito. E desceram agora, e vereis se tudo o que ele tem praticado condiz com o clamor que tem chegado a fim. Se não for, sabereis. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Abraão intercede a Deus em favor de Sodoma. Chegando Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar os justos com o ímpio, igualmente o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Olha aqui, um texto bastante conhecido. Tá? Já estamos mais na metade aí do nosso vídeo. É um vídeo um pouco longo, né? Gostaria que vocês, se não dessem para assistir aí em um momento só, procuram assistir repartindo por 3 vídeos, né? Assistam 20 minutos, depois mais 20, depois mais 20, que é um vídeo quase 60 minutos, ok? Então, o que houve aqui, ó? No versículo 25, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso. Não fará justiça ao juízo de toda a terra. No versículo 26, então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa dos 50 justos. Então, quer dizer, Deus ele foi ali reduzindo. Vocês vão perceber aqui no versículo 27. Abraão voltou a falar: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu já apenas sou pó e cinza, e de 50 justos
faltarei 5, destruirei toda a cidade por causa do 5. Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. No versículo 29, Abraão continuou a falar, e se acharem ali 40, Abraão perguntando para Deus, e se achar ali 40 justos? Ele concordou mais uma vez, não farei por causa dos 40 justos. E Abraão disse, não se ire o Senhor, e se eu ainda falar, e se achar ali 30? Ele concordou de novo, não farei ali por causa de 30. Olha só, e aí ele foi reduzindo, e Abraão tomou de novo, ó. Mais uma vez atrevia ao Senhor, e achareis ali 20. Ele respondeu, não destruirei por causa do 20, Sodoma e Gomorra. Abraão continuou, então se ire o Senhor, pois falar por só mais essa vez, e acharei ali 10. E o Senhor concordou em destruir por causa de 10. Logo acabou a falar a Abraão, Abraão voltou para o seu lugar. Então, quer dizer, ele foi reduzindo até chegar em 10ª parte, até chegar a 10 justos ali. Então, Ló recebe 2 anjos em casa. Os 2 anjos acharam Sodoma a fim da tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E quando os viu, levantou-se para recebê-lo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, peço-vos que entrem em casa de vosso servo para passar a noite e levar os pés de madrugada. E lavar os pés de madrugada, e de madrugada vos levantarei e seguirei o vosso caminho. Ele respondeu, não passaremos a noite na praça. Porém Ló insistiu, tendo com eles que o acompanharam, e entraram em sua casa. E ele lhe ofereceu um banquete assado, e lhe pães sem fermento, e lhe comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, e isto é que os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sem gente de todos os lados. Mas antes que deitassem, então eles cercassem, cercaram ali os anjos, que sabiam que estavam na casa de Ló. Mas antes que deitassem todos os homens, a cidade cercaram, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, assim gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que conheçamos intimamente. Olha só, eles queriam conhecer intimamente os anjos. Olha a tamanha perversidade que tinha ali o povo de Sodoma. Então Ló saiu à porta para falar com eles e fechou-os atrás de si. E disse, meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homens na intimidade. Eu as trarei aqui fora, faze com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais estes homens, pois são sob o abrigo de minha tenda. Porém ele respondeu, sai daí. E continuaram, esse indivíduo veio viver aqui como estrangeiro, e quer fazer-me juiz? Agora faremos mal a ti do que eles. Então atacaram os homens e atacaram o homem. E isto Ló avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes entenderam, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira, e os que estavam do lado de fora, do mais novo até o mais velho, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló, tendes mais alguém aí? Genros, teus filhos e as tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tirai-os daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o clamor contra eles tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-los. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros. Foi falar com seu genro, que iria se casar com as suas filhas, e disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir essa cidade. Mas os genros achavam que eles estavam brincando. Olha só, não acataram aquilo que Ló
havia falado. E amanheceu os anjos, insistiu com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que ali estão, para que não morra se castigues da cidade. Porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão ele e suas mulheres e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, tirando-o, deixando-o fora da cidade. E assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum dessas planícies. Foge lá para o monte para que não morras. Mas Ló respondeu: assim não, Senhor. Teu servo tem achado favor aos teus olhos. Teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens me mostrado grande misericórdia, salvando a vida. Mas não posso fugir para os montes, pois este mal poderá acompanhar-me e morrerei. Aqui perto há uma cidade para a qual posso possuir, uma cidade pequena. Permite-me que fuja para lá, para a pequena cidade. Então o Senhor respondeu a Ló: também te darei esse respeito, destruireis a cidade e acabarei de falar. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Isso, aquela cidade foi chamado Zoar. O sol já havia descido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então aqui houve depois a destruição de Sodoma e Gomorra, que está aqui no capítulo 19, no versículo 24. Então, a sua parte, o Senhor fez chover enxofre, fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra, e houve a destruição daquela cidade da planície, os moradores da cidade. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou numa estátua de sal. Olha só, é um versículo bastante conhecido, né? Que a mulher de Ló se transforma na estátua de sal. Abraão levantou de madrugada. Ló olhou para trás e se transformou na estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, e viu que a terra subia fumaça como uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus acabou com a cidade da planície, lembrou-se dele Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar a cidade onde Ló havia habitado. Ló subiu junto a Zoar, e o filho habitar nos montes, e as suas filhas foram com ele, como temia habitar em Zoar. E eles e as suas duas filhas foram habitar numa caverna. Então o primogênito disse à mais nova: nosso pai já está velho, e não há homens na terra para nos possuir segundo os costumes de toda a terra. Vamos dar vinho para o nosso pai e beber. Deitemos com ele, para que conservemos descendência ao nosso pai. E assim deram vinho ao pai beber naquela noite. E o primogênito entrou, deitou-se com o seu pai, a primogênita, né? E ele não percebeu. Quando se deitou com ela, nem levantou. E no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite, né, eu me deitei com meu pai, e vamos dar vinho para beber então essa noite. E depois ele entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Então tornaram a dar vinho ao pai, beber naquela noite. A mais nova fez a mesma coisa. E quando ela deitou, assim as duas filhas de Ló engravidaram do seu próprio pai. E o primogênito e a primogênita deu à luz um filho, a quem chamou Moabe. Esse é o pai de Moabitas até hoje. A mais nova também deu um filho, a quem chamou de Ben-Ammi. Esse é o pai de Moabitas até hoje. Então, aqui, pessoal, houve uma destruição de Sodoma e Gomorra. Então, as filhas de Ló, para que eles continuassem a descendência, eles fizeram isso. A mulher de Ló virou estátua de sal. Então, houve uma destruição. Ló ele foi para Zoar, uma cidade pequena, que o Senhor permitira para que eles fossem para lá,
movido assim pelos anjos, né, que fossem até esta cidade. Então Abraão, ele nega que Sarai será sua mulher. Abraão partiu dali para a terra do Negueb e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher: a minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou-lhe trazer-lhe. Veio Abimeleque os sonhos e disse: está para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matará também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, a minha irmã? E ela mesmo me disse: ele é o meu irmão? Procedi-me sinceridade do meu coração e a inocência das minhas mãos? Ao que Deus lhe respondeu em sonho: bem sei que procedes das sinceridades do teu coração. E também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não permito-lhe tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti e conservará a vida. Mas se não a devolveres, soube que certamente morrerás tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo e, chamando todos os seus servos, falou-lhe todas essas palavras, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: perguntou o que foi que nos fizeste. Então, em que pequei contra ti, para procederes sobre mim e sobre meu reino também pecado? O que me fizestes não se faz. Abimeleque perguntou ainda a Abraão: com que intenção fizeste isso? Abimeleque perguntou ainda a Abraão: com que intenção fizeste isso? Abraão respondeu: pensei certamente, não há temor de Deus neste lugar, e me mataram por minha mulher. Ele disse: é realmente a minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim mostrarás o teu amor por mim. Em todo lugar onde formos, disse sobre mim: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos a Abraão, e lhe devolveu a Sara, a sua mulher. E disse: a minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse Sara: entrego o teu irmão 1000 moedas de prata como reparação da tua honra diante dos que estão contigo, e essa restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e de maneira que deveras os filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então aqui, a decorrência da história, né, a manifestação que Deus, Abraão, onde ele ia, ele era abençoado, ele era bendito, as pessoas davam as coisas para ele, havia acrescentava os gados, acrescentava os animais, e ele era próspero na onde ele ia. Quando Deus fala: assim será a sua descendência, olha as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Olha a areia, poder não contar ali os grãos da areia, assim será a sua descendência. Mesmo Sara não crendo nisso, isso foi imputado com justiça, e o Senhor
houve uma manifestação ali. Mesmo a madre, mesmo o momento do ciclo de Sara, mudar de Sarai para Sara, houve uma manifestação de Deus para que nascesse o seu filho Isaac. Depois nós vamos estar falando aqui também o nascimento de Isaac. O Senhor, visto com Sara, conforme havia falado, fez o que havia prometido. Aqui tem uma palavra que diz assim, ó, o deserto é um lugar especial do coração de Deus. Não há um filho